Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou falar com vocês hoje sobre um tema bastante polêmico e que está sendo veiculado aí muito aí nos últimos dias, internet, nos demais meios de comunicação, que é o fim da escala 6x1. Antes de qualquer coisa, quero deixar minha opinião aqui de que eu não sou de forma alguma contra o fim da escala 6x1. Por que eu não sou contra? Porque eu entendo sim que o trabalhador ele precisa ter mais tempo para descansar. Eu entendo sim que o trabalhador de verdade, que se dedica muito tempo às vezes trabalhando, ele precisa sim de mais tempo para descansar. E eu entendo sim que o trabalhador ele precisa de passar mais tempo com a sua família, porque muitas das vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando no nosso local de trabalho. Por que eu sou contra o projeto da forma que ele está sendo conduzido e no tempo como ele está sendo conduzido? Esse ano é um ano eleitoral, todo mundo sabe disso. O governo, apesar dele contratar especialistas, tudo para discutir o projeto, eles contratam especialistas para debater o projeto da forma como eles enxergam. Eles não convidam as duas partes, para expor o projeto e para discutir o projeto. Quais que são as duas partes? Patrão e empregados. Então, assim, está olhando um ano eleitoral, está olhando tão somente o lado dos trabalhadores. Aí o errado não é ser trabalhador e o errado não é ser patrão. O errado, como eu disse, é escolher apenas uma das partes e debater o que favorece somente uma das partes. Aí vocês vão me entender por que eu estou falando isso. Se tem trabalhador, é porque tem um patrão, é porque tem uma empresa que gera serviço, que gera o trabalho. No Brasil, para vocês terem uma ideia, mais de 80% das micro e pequenas empresas são as que geram trabalho, são que geram os postos de trabalho, que geram emprego, que geram renda. De alguma forma, essas empresas, essas micro e pequenas empresas, elas não foram escutadas. E essas micro e pequenas empresas hoje, que são mais de 80% que geram os empregos, os trabalhos no Brasil, como eu falei para vocês, elas vivem hoje, e isso eu não estou falando, não é de dado, de falácia não, entendeu? São dados que quem está na base da pirâmide, que enxerga, entendeu? Mais de 80% dessas empresas, elas vivem hoje uma situação de abandono pelo governo. E o que eu te falo? Por que abandono? Porque são empresas que pagam uma alta carga tributária, As empresas hoje em dia é muito imposto que paga, e a maioria, para você ter uma ideia, a maioria dos trabalhadores, a maioria, não estou falando que são todos não sabem o quanto custa para uma empresa para manter, por exemplo, um trabalhador numa empresa que ganha R$5.000. Desses R$5.000, a empresa vai gastar aí mais de R$3.500, além dos R$5.000, para manter esse funcionário na empresa. Vocês são encargos trabalhistas aí, depois vocês dão umas pesquisadas aí para vocês verem que eu estou falando a verdade. Então, assim, não é simplesmente, entendeu? O governo às vezes põe o patrão e as empresas como vilões na história que não existe, entendeu? A maioria das empresas, elas valorizam sim os funcionários, os trabalhadores, valorizam sim. Não tem como valorizar mais, porque se essas empresas, a maioria das empresas hoje em dia, se elas valorizarem mais o funcionário sim, do que pode, não do que ele merece, porque sim, o funcionário, o trabalhador merece sim toda a atenção e merece sim todo o valor do mundo. Só que sim, se a empresa fizer isso, ela passa a ser, infelizmente, eu vou dizer isso, passa a ser apenas uma sociedade benfeitora. E não pode ser desse jeito. O mundo,
a gente vive, por mais que às vezes o país, o governo, ele tente fazer apenas o social, o mundo, ele é capitalista. A gente paga para respirar, a gente paga para sobreviver, a gente paga tudo que você vai fazer, você paga. Então, assim, o governo propõe uma certa forma de que, por exemplo, o país, ele tendo várias pessoas recebendo auxílio, recebendo aí os diversos penduricalhos, ele põe o país como um país desenvolvido, e não é. Se o país fosse desenvolvido, se o país nosso fosse um país desenvolvido, a gente não precisaria, o governo não precisaria dar Vale Gás, não precisaria dar Bolsa Família, não precisaria dar nada desses auxílios. Sabe por quê? Porque as pessoas trabalhariam, né? As pessoas teriam condições de comprar o que ela quer, uma casa, um carro, comer o que ela quer, entendeu? O mundo é desse jeito. No Brasil não pode ser diferente. A gente não pode ficar, sabe, nesse vitimismo o tempo todo, de que o Brasil é um país social. Tem que ter transferência de renda, sim, tem que ter, mas precisa ser um programa de entrada e saída. As pessoas precisam ter condições de vida, de melhorar suas vidas. As pessoas precisam trabalhar, as empresas precisam pagar menos impostos para aí sim valorizar os seus trabalhadores. Então, antes de discutir o fim da escala 6x1, precisaria sentar todo mundo, fazer uma reforma fiscal, fazer uma reforma tributária, para que as empresas paguem menos impostos, para que as empresas sejam menos oneradas, para aí sim, a partir do momento que as empresas tenham condições de trabalhar direito, porque hoje a gente não tem. Sabe, as empresas hoje em dia vivem sufocadas de tanto imposto que se paga. A partir do momento que você tem condições de trabalhar, aí sim cobrar uma melhor postura das empresas perante os funcionários, perante os trabalhadores, porque hoje nenhuma empresa no Brasil tem essa condição. Quem falar que tem, está falando mentira, porque por mais que a empresa trabalhe, por mais que o dinheiro gire, a empresa vive sufocada pelo arroxo fiscal. Então, assim, e antes de qualquer coisa, o governo deveria, questão da reforma tributária, discutir que os impostos fiquem mais nos estados e nos municípios. A maioria dos impostos que a gente paga hoje fica na União. Aí o resultado disso, você vê aí no seu município, no seu estado, o quanto, né, as estradas estão ruins, o quanto as farmácias públicas aí estão sem medicamentos, quanto você demora, às vezes, para conseguir marcar uma consulta, uma internação. Então, assim, precisa ser discutido as coisas direito. As coisas não podem ser feitas a toque de caixa, principalmente em ano eleitoral, que o governo quer ganhar a eleição a qualquer custo. Não pode ser desse jeito. A partir do momento, né, que tiver um entendimento entre as duas partes, a partir do momento que tiver um entendimento entre a empresa, entre o governo, entre as pessoas que trabalham, aí sim é hora de discutir, porque aí não precisa nem do fim da escala. As próprias empresas, elas entendem, né, e veem o quanto os trabalhadores são importantes, o quanto os trabalhadores favorecem a empresa. E outra coisa, caso isso aconteça, né, se acontece esse fim da escala 6x1 agora, como o governo está propondo, você imagina, por exemplo, o que vai acontecer com as empresas que vão ter que contratar mais. Aí vai ter que subir o preço do serviço que ela vende, ou da mercadoria que ela vende, para poder contratar uma outra pessoa, já que as outras trabalharão menos. Aí, consequência disso é que tudo vai aumentar. E assim, as empresas, para contratarem, elas vão pensar duas vezes, sabe por quê? Muitas das vezes a empresa, ela vai contratar alguém de forma clandestina, ou se não, vai propor para as pessoas formarem MEI, microempresas, né, que tem aí seus, no mínimo, 2 funcionários, e que pagam pouco imposto, e não é errado, mas a maioria das empresas vão começar a fazer isso, propor prestadores de serviço. Aí sabe o que vai acontecer? O governo vai começar a arrecadar menos impostos, né? E quem sobrar, para quem pagar a conta? Nós que estamos aqui na base da pirâmide, entendeu? É justamente isso que vai acontecer. Então, assim, é preciso ter muita calma, é preciso escutar as duas partes, é preciso de um entendimento nacional, porque da forma como está sendo feita, o governo está andando para trás mais uma vez, entendeu?
somente por causa de um projeto político-eleitoral, de como está sendo colocado, na época como está sendo colocado e de como está sendo debatido. Fechou? Compartilha, comenta se você é a favor ou se você é contra, entendeu? Não sou unanimidade, eu estou dando apenas a minha opinião e espero que vocês também deem a opinião de vocês. Fechou? Um abraço a todos vocês aí, obrigado, compartilhem, curtam e inscreva-se e segue a gente aí, beleza? Valeu, gente, obrigado, um abraço.